Você trava quando precisa expor suas ideias? Se atrapalha todo quando precisa gravar um áudio ou um vídeo? Sente que as pessoas não compreendem assim muito bem o que você diz? Eu sei o que você está passando porque eu também já passei por isso e muito por conta da minha timidez. E neste vídeo eu estarei compartilhando com você como que eu venci o medo para poder falar em público e vou te ajudar também a vencer esse medo. Então, vem comigo! Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que tem o objetivo de te ajudar a destravar o seu poder de comunicação e expressão em público. Eu sou o Leidson Vieira e pela nossa introdução do vídeo você já deve ter sacado qual é o nosso tema. É isso mesmo, como perder o medo de falar em público. Você tem esse medo? Durante este vídeo você vai entender qual é o principal fator que impede as pessoas de desenvolverem essa habilidade para poder se expressarem, falarem em público. E eu também vou te passar 4 passos fundamentais para você destravar o seu poder de comunicação e expressão em público. Então, já deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho para você ser notificado aí dos novos vídeos que nós estaremos postando aqui no canal. Toda semana temos vídeo novo. Sendo mais específico, toda quinta a partir das 19 horas. E me siga também no Instagram. Então, vamos para o conteúdo deste vídeo que irá te ajudar a desenvolver o seu poder de comunicação e oratória. Mas lembre-se, só conhecer não é o suficiente. Você precisa praticar os conhecimentos que você irá aprender aqui neste vídeo. E de antemão, se você tiver aí um bloquinho de nota, caneta, papel, será muito interessante, porque neste vídeo os passos que eu estarei passando aqui para você será de extrema importância se você quiser de fato desenvolver essa habilidade, querer aperfeiçoar mais ela, beleza? Então já fique ligado aí para você fazer as devidas anotações. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Uma pesquisa divulgada pelo LinkedIn, ela apontou que falar bem é a soft skill mais importante entre líderes e liderados. Depois dela aparece aí o relacionamento com o cliente, liderança, planejamento, gestão do tempo, gerenciamento de projetos e pensamento analítico. Então perceba que a comunicação ela aparece em primeiro lugar. Logo, você precisa investir no desenvolvimento da habilidade de comunicação e oratória. Ou seja, você saber falar bem, transmitir confiança através da sua fala, saber expressar suas ideias, saber se posicionar diante de situações, certo? E entre outras características que você pode desenvolver a partir do aprimoramento desta habilidade tão importante e fundamental para qualquer ser humano. E é neste momento onde muitos travam, ficam intimidados quando pensam em ir a público se expressar. E isso acontece devido ao medo de errar. E esse medo de errar, ele acaba desencadeando outros medos, como, por exemplo, o que vão pensar de mim se eu fizer feio, se me ridicularizarem e se fizerem comentários negativos, e por aí vai. E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então esse é um dos maiores desafios de quem tem essa intimidação para ir a público se expressar ou para quem quer desenvolver a sua oratória para poder falar melhor em público. Muita gente deve estar estagnada, deixa de aproveitar certas oportunidades, não encara certas situações justamente pelo medo de errar. Mas pessoal, cá entre nós, se a gente não se permitir estar em evidência assim, de nenhuma forma, os prejuízos que a gente pode colher, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, é muito grande. Então, se você vive aí com essa historinha do medo de errar, você precisa romper, você precisa vencer isso de uma vez por todas, né? Se você quiser de fato desenvolver o seu poder de comunicação, de expressão em público, você desenvolver aí a sua oratória, você saber se posicionar diante de situações, você não se sentir intimidado em poder falar com uma pessoa estranha. Então, se você quiser de fato desenvolver, você tem que compreender que errar você vai. Ou seja, errar faz parte do processo, faz parte da nossa vida. Existe um ditado também que ele diz assim, ó, é errando que se aprende. É muito difícil alguém desenvolver uma nova habilidade com maestria assim logo de primeira. Então é preciso o quê? De tempo, esforço, dedicação e principalmente estar sujeito a aprender com os erros. Deixa eu te contar uma história. Provavelmente você já ouviu falar em Thomas Edison.
Então, esse cara, ele foi um dos maiores inventores da sociedade. E uma das suas grandes invenções foi a luz elétrica. E a gente sabe o quão importante foi isso para a evolução social. Só que para ele conseguir chegar nesse resultado, ele errou 700 vezes. Isso mesmo. Antes de conseguir descobrir, patentear essa descoberta, ele fez mais de 700 experimentos. Agora você imagine se ele tivesse desistido na primeira, na segunda ou na 20ª tentativa. Provavelmente nós não teríamos luz elétrica ou, quem sabe, nós até teríamos, só que nós não estaríamos no estágio evolutivo que nós estamos hoje, porque a gente sabe que a energia elétrica ela foi um marco muito importante para a evolução social em todos os aspectos, principalmente na comunicação da sociedade. Então perceba que o erro ele não é o problema. O problema é como nós lidamos com o erro. Tem uma imagem que ela sempre roda no Instagram, apresentada de diversas formas. E uma que eu me recordo aqui é onde a imagem ela apresenta dois bonequinhos. E ele está com vários tijolinhos empilhados sobre a sua cabeça. E cada tijolinho ele representa um erro, um fracasso. Já no outro, apresenta o mesmo bonequinho, com a mesma quantidade de tijolos, representando ali o erro, o fracasso, só que de uma forma diferente. Esse segundo bonequinho ele está construindo uma escada que irá levar ele até o resultado que ele quer, até o seu objetivo. Então perceba que, pela essa ilustração, que é realmente como nós lidamos com ele. Então você pode errar e se deter, se concentrar naquele erro, achar que a vida ela não sorri para você, ou você pode pegar aquele erro, analisar, aprender com ele e assim você se desenvolver muito mais. Porque basicamente existe dois caminhos para a gente lidar com o erro. O primeiro deles é: errei, vou parar por aqui porque eu não quero me arriscar a errar novamente. O segundo caminho é: errei, eu vou continuar, porque só assim é que eu posso acertar. E aí, qual dos dois caminhos você vai trilhar? Porque se você quiser de fato desenvolver a sua comunicação, o seu poder de expressão em público, esse segundo caminho aqui é a opção mais viável para você. Você precisa entender que errar vai fazer parte do processo sempre. Então, o que vai acontecer é que a primeira vez que você vencer, que você ressignificar esse medo de errar, você vai passar a olhar com outros olhos. Você, eu acredito que vai até agradecer certos erros na sua vida, porque os erros, assim como eu já falei aqui, os erros eles promovem grandes transformações, grandes mudanças na nossa vida. Ou seja, um erro, um fracasso, ele muda mais a nossa vida, a nossa visão de mundo do que os sucessos que nós alcançamos. Então, olhe para o erro, às vezes depois de um tempo, né? Tente aprender com ele, ou seja, quais lições você pode extrair de um erro, de um fracasso, como que aquilo pode contribuir com o seu desenvolvimento. E é claro, não vai ser nada bom, né? Vai ser ruim, um pouco desconfortável, porque ninguém gosta de errar. Mas aí, e se a gente não souber lidar com o erro? Que tipo de ser humano somos nós? Porque ser humano é isso, meu amigo, minha amiga, é você dar a cara a tapa, é você protagonizar, é você criar, conquistar oportunidades. Portanto, eu te aconselho a tentar conviver com o desconforto de errar. E aí, depois de um certo tempo, você vai até rir de certos erros. Alguns nem vão ser tão assim mais significativos para você. Às vezes você vai até parar e pensar assim: nossa, meu Deus, perdi meus cabelos com medo de errar isso ou aquilo. Aí depois você, cara, faz parte do processo, não vou mais perder o meu tempo com isso. Olha, mas entenda que por mais que o erro ele faça parte do processo, não é para você sair de forma imprudente, né? Então prepare, planeje a sua apresentação. Se surgir algum imprevisto ali, foi por conta das situações, as circunstâncias, não pela sua falta de preparo, ok? Mas esteja ciente que o erro ele faz parte do processo em tudo que você for fazer. Então você precisa o quê? Ah, eu planejei, era para acontecer desta forma, mas não aconteceu. Então, houve um imprevisto. Então, reavalie, faça um novo planejamento ali, mude alguma coisa para você poder seguir em frente. E já aconteceu comigo em alguns treinamentos, onde me deu um branco no conteúdo ali no momento, e eu não lembrei e segui em frente. As pessoas que ali estavam participando nem notaram isso. Então, para todos, foi um sucesso. Para mim, eu percebi que eu tive aquele momento ali que me deu um branco, então eu procurei estudar mais o conteúdo assim para poder
não acontecer de novo. Já aconteceu também a caixa de som não funcionar, ou seja, bem em um momento de uma dinâmica, que a música era uma parte fundamental, a caixa de som me deixou na mão, eu parei, não, improvisei e segui em frente. Então, com o passar do tempo, você vai adquirindo mais confiança e assim você consegue improvisar em alguns momentos, né, quando acontecer esses tipos de coisas. Então, mas você só consegue improvisar se você se preparar para a sua apresentação. Então, se você não tiver preparo e houver imprevisto, as chances são grandes de se ser um desastre total. Então, se prepare, certo? Mas tenha consciência que o erro ele faz parte do processo. Em algum momento ele pode surgir e você precisa estar preparado para lidar com ele de uma forma eficaz, de uma forma rápida também, para você poder seguir em frente. Porque a gente não adquire confiança sem repetir e a gente também não adquire confiança sem errar. Portanto, errar leva a gente ao acerto. E se você já quiser começar a parar de errar com a sua oratória, com a sua comunicação, eu estarei passando para você agora os 4 passos fundamentais para você destravar o seu poder de comunicação e expressão em público. E antes de nós conhecermos quais são esses passos, já deixa aí o seu like se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se ele está contribuindo para o desenvolvimento da sua comunicação, para o seu poder de expressão em público. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você ser notificado dos novos vídeos que nós estaremos lançando aqui no canal, beleza? Então toda quinta nós temos vídeo novo e me siga também no Instagram, beleza? E antes de nós conhecermos o nosso primeiro passo, eu vou tomar uma água, porque a minha garganta não é de ferro, certo? Então se você não bebeu água hoje, aproveite aí para tomar a sua água também, beleza? De volta e nós vamos conhecer o nosso primeiro passo para desenvolver o seu poder de expressão em público, para que você possa se tornar mais persuasivo, você ter melhores relações no seu local de trabalho, nas redes sociais, enfim, onde você for. E o nosso primeiro passo é consciência de expressão. Mas, Leidson, o que é consciência de expressão? É você entender, identificar como que você já se expressa, como que você já se comunica em público. Como assim? Acontece que algumas pessoas têm uma noção equivocada dos próprios potenciais ou a falta de potencial. É importante você entender como que você já se expressa em público, em que fase você está, em que ponto você se encontra na sua comunicação. E possivelmente você pense o seguinte: ah, Leidson, eu sou muito tímido, eu tenho completamente pavor de me expressar em público, eu não falo em público de maneira nenhuma. Ou eu até falo sim, mas falo somente para as pessoas que eu conheço. Esse falar em público aqui, a gente pode até abrir um parêntese e deixar aqui bem claro que falar em público é também a nossa vida, ou seja, é a nossa relação de conversação com as pessoas que estão à nossa volta, então não é só palco. Fecha parêntese. E talvez você pense também o seguinte: Leidson, eu falo em público. Eu tenho as minhas relações de trabalho, né? Faço as minhas reuniões, tenho ali as minhas pequenas ou grandes plateias, mas eu sinto que a minha voz não é muito legal. Eu sinto os sintomas do medo de falar em público, ou seja, eu tremo, eu esqueço, eu transpiro demais, eu sinto que a minha dicção é um pouco fechada, eu não consigo ter uma boa linguagem corporal. Quando eu estou me expressando em público, as minhas mãos ficam no bolso, ou ficam nas costas, ou ficam largadas, eu não sei o que fazer com elas. Você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui? Então, isso é você desenvolver a sua consciência de expressão, entender como que você se comporta, o que você sente no seu corpo. Você pode também trabalhar através de perguntas, né? Você pode se perguntar o seguinte: você pare por um momento e se pergunte. Bom, algumas perguntas que eu já até apresentei aqui para você, ou seja, você olhar para você e se perguntar: em que estágio da minha comunicação eu estou? Como que eu me expresso em público? Do que eu tenho medo? De quem eu tenho medo? O que eu sinto no meu corpo sempre que eu vou protagonizar de alguma maneira? Então é importante que você faça essas perguntas a você mesmo para que você possa ter essa consciência de expressão. E muito importante também é você entender o porquê você quer desenvolver essa habilidade, ou seja, onde que você irá utilizar, com quem você irá utilizar, o porquê você quer utilizar o poder da oratória. Então é importante que você tenha esses objetivos claros na sua mente, porque isso irá te ajudar a ter resiliência e persistência para você conseguir desenvolver essa habilidade.
Então, não dá para você já querer pular etapa, não dá para você querer imediatamente trabalhar com técnicas se você nem compreendeu ao certo o porquê você tem medo de falar em público, ou seja, quais são as suas reais dificuldades. Então, o primeiro passo é desenvolver a sua consciência de expressão, beleza? E nós vamos agora para o nosso segundo passo, que é desenvolver o seu raciocínio didático, ou seja, é o poder de organizar a sua mensagem antes de expressá-la, ou seja, organizá-la com começo, meio e fim, ou problema, solução, ou seja, como que será entregue a sua mensagem, que argumentos serão utilizados. Leidson, como que eu organizo a mensagem da minha apresentação? Como que eu desenvolvo o meu raciocínio didático? Esse aqui pode ser um tema para um outro vídeo. Então, se você quiser que eu grave um vídeo apresentando como que você pode montar a sua apresentação, é só você deixar aqui nos comentários. Mas, de antemão, eu estarei compartilhando 2 passos muito simples e muito fundamentais para qualquer apresentação que você for desenvolver. O primeiro passo e mais fundamental é você entender para quem você irá falar. Então, se você já tem aí um processo de desenvolvimento de oratória, você vai notar, você irá perceber que é o que os treinadores e instrutores mais falam. Olhe para o seu público, cuide deles. Porque o que diferencia um falador de um orador é o poder de entender o seu público e de levar soluções muito assertivas para esse público. Então, para você desenvolver a melhor argumentação, a melhor organização da sua mensagem, o que você irá colocar no começo, no meio, no fim, como que você irá iniciar, como que você irá concluir, que histórias, que ilustrações, que tipo de argumentos você precisa compreender e entender qual é o seu público. Então esse é o passo fundamental, entender para quem você irá falar. Já aconteceu comigo algumas situações desagradáveis por conta de não estudar o público, ou seja, eu tinha um treinamento focado para empresas e eu recebi uma oportunidade de poder trazer o mesmo tema, né, que era de inteligência emocional, para um grupo de jovens na igreja. E eu só peguei a apresentação, estudei ali, revisei e não modulei alguns pontos ali. Simplesmente peguei do jeito que eu já tinha feito há bastante tempo e fui lá trabalhar com um grupo de jovens. Se aproximando do meio ali do encontro, né, do treinamento, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo ter uma conexão com o público, que a minha mensagem não estava fazendo sentido para o público. Tentei improvisar ali algumas coisas para tentar salvar algumas coisas, mas no final não foi assim, em sua totalidade, não foi uma experiência agradável, nem para mim, nem para o público. E isso se repetiu por mais 2 vezes até cair a ficha, né, em que eu deveria modular a minha apresentação para poder atender ao público específico. Depois que eu entendi isso, eu comecei a criar alguns treinamentos, algumas apresentações que estavam fazendo mais sentido para o público. Então, não cometa o mesmo erro que eu. Então, se você tem uma apresentação, estude o seu público para você identificar quais são os melhores exemplos, as argumentações, o tom de voz que você deve utilizar. Então, você entendendo o seu público, as chances são muito grandes da sua apresentação fazer sentido para o público, beleza? E o segundo passo aqui para você desenvolver o seu raciocínio didático é você criar um roteiro, ou seja, criar sua linha de raciocínio, organizar as informações da forma como elas serão expressas. Procure construir e entender a sua mensagem, ou seja, evite o recurso decoreba. Porque se você tem uma apresentação e você se detém em decorar as palavras, as chances são muito grandes de te dar um branco no meio ali da sua apresentação e você aumentar o nível de nervosismo e começar a esquecer mais coisas e no final das contas a sua mensagem ela não ter clareza ali para o público. Então evite o recurso decoreba, porque ele é um recurso falho. Então a gente precisa o quê? Estudar e entender a nossa fala, a gente precisa entender o nosso propósito, o nosso objetivo, o nosso público, para que a gente consiga levar a nossa argumentação, a nossa mensagem de uma forma que seja assim didática, que seja entendível, que tenha clareza, que tenha compreensão para o público. Então, esses daqui foram os 2 passos para você desenvolver o seu raciocínio didático. Você entender o seu público e você criar o roteiro da sua apresentação. E se você quiser que eu traga um vídeo apresentando como montar um roteiro, como construir uma apresentação, é só você deixar aqui nos comentários. Beleza? Então esse aqui foi o nosso segundo passo.
E nós vamos para o nosso terceiro passo, que é o passo de preparação e treinamento. Se você já passou pelo segundo passo, se você já organizou seus pensamentos, você já organizou a estrutura da sua mensagem, você precisa agora treinar, praticar a sua apresentação. E muito importante também é você criar um roteiro com os pontos principais da sua apresentação. Basicamente uma colinha para você seguir a linha de raciocínio, a ordem ali que as informações serão apresentadas, né? Então você pode fazer isso aí em uma folha de papel, onde você coloca os principais pontos, né, as palavras-chave, ou você pode fazer em uma apresentação de PowerPoint. Mas um detalhe, se você for utilizar a apresentação de PowerPoint, tome muito cuidado para não colocar uma porrada de textos ali na sua apresentação. Porque as pessoas, elas estão na sua apresentação para ver o que você tem a dizer, ou seja, o que você entendeu do assunto que você vai apresentar. Não para que elas estejam lendo o seu slide ou vendo você ler os seus slides. Então as pessoas não querem isso, elas querem ouvir você. O que você tem a ensinar, o que você entendeu sobre aquele assunto que você estudou. Beleza? Então, feito isso, é só você treinar, você praticar a sua apresentação. Se você é uma pessoa que não está habituado a falar em público, a falar em voz alta, a falar de forma mais expressiva, no sentido assim de movimentação, falar em pé, ocupar um espaço maior, não necessariamente em um palco, mas assim, mais assim no sentido de protagonismo da mensagem. Ou seja, as pessoas estão ali para ver você falando, ensinando alguma coisa. Então, se você não está habituado a isso, você precisa treinar, você precisa praticar ao máximo a sua apresentação. Leidson, mas como que eu faço isso? Existem alguns mecanismos caseiros e muito simples, né, que você pode utilizar, como falar de frente para um espelho, falar de frente para a parede, gravar um vídeo no seu celular, na sua câmera, ou falar na frente de pessoas, né, pessoas que você conhece que podem te dar um feedback que faça sentido para você. Mas um detalhe, não vá sair treinando aí na frente de qualquer pessoa, porque aí a pessoa pode te dar um feedback todo e acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. Então procure uma pessoa realmente de confiança, né, que possa assim, te dar um feedback realmente que faça sentido para você. Então, nesse passo aqui, o segredo é que não tem segredo. Então é só repetir. Então, errou, faz mais uma vez, fala mais uma vez. Ou seja, se você tem que gravar um vídeo, se você tem que dar uma aula, realizar um treinamento, se você tem que ter uma conversa difícil com alguém ou dentro do relacionamento, você pode o quê? Roteirizar a sua linha de raciocínio, ou seja, a sua argumentação, e treinar, repetir, ou seja, ouvir a sua voz, modular o seu tom de voz, modular ali o seu gestual, para que você possa deixar a sua mensagem assim cada vez mais decantada, cada vez mais esclarecida, né, para você poder memorizar o conteúdo da sua apresentação e na hora que você for performar, isso sai com muito mais naturalidade, com muito mais confiança, beleza? Então esse aqui foi o nosso terceiro passo e nós vamos agora para o nosso quarto passo e mais importante de todos, que é aproveite as oportunidades. Então não adianta nada você desenvolver a sua consciência de expressão, você saber preparar a sua apresentação, você treinar a sua apresentação ao máximo, se você não está aproveitando as oportunidades. Então, de tudo que você possa desenvolver, o ponto mais importante, fundamental, crucial é você estar no campo de batalha, porque ninguém vive de teoria, ninguém vive só de imaginação. Então, você tem que estar no campo de batalha. E eu, no primeiro vídeo aqui do canal, eu compartilhei como que eu era tímido para poder me expressar em público. Em algum momento da minha vida, eu decidi desenvolver essa habilidade, né? Busquei um curso, fiz o curso, depois continuei me aprimorando, me desenvolvendo, melhorei no sentido de me expressar com as pessoas à minha volta, a minha postura também. Só que chegou o momento que eu quis mais. Falei, cara, eu quero falar para grupos de pessoas. E quando eu pensei isso, imediatamente me veio à mente quais são as oportunidades, quais lugares eu posso exercer essa habilidade para poder me expressar diante de grupos de pessoas. E se não me falha a memória, na época eu deveria ter aí uns 18 anos, mais ou menos. E eu comecei a buscar à minha volta que oportunidades eu teria para poder desenvolver essa habilidade cada vez mais. E rapidamente na minha mente me veio 4 lugares. O primeiro deles, na empresa onde eu trabalhava. O segundo,
na reunião do pequeno grupo da igreja. O terceiro, na própria igreja, lá no púlpito, né? Ou seja, onde eu poderia compartilhar uma mensagem bíblica ali com os irmãos. E quarto, me tornar professor da escola sabatina, que acontecia na igreja, que acontece na igreja. E eu fui, cara, está aí, 4 oportunidades que eu posso aproveitar. Mas não basta apenas identificar, você precisa escolher por onde começar. Qual lugar você acha que eu decidi começar? Se você pensou na empresa, você acertou. Lá na empresa era o seguinte, praticamente todas as manhãs lia-se uma meditação e quem lia a meditação, ele expressava um comentário, ou seja, do que ele entendeu ali da leitura. E geralmente durava uns 3 a 5 minutos ali, mais ou menos. E chegou em uma bela semana que eu tomei uma decisão. Eu pensei, segunda-feira da semana que vem eu vou ler a meditação. E quando chegou a semana que vem, na segunda-feira, eu cheguei, peguei a meditação, coloquei nas minhas pernas, abri ali na página e fiquei aguardando todos se assentarem. Só que, antes da leitura, antecedia 2 cânticos. Após os 2 cânticos, aí sim era a leitura. Quando chegou o momento de ler para todos, o nervosismo subiu ali à flor da pele. Mas eu consegui ler e durante a leitura eu fui me acalmando. Só que quando chegou no final da leitura, o nervosismo voltou com mais força, porque eu sabia que concluindo ali eu tinha que agora comentar, ou seja, expressar o que eu havia entendido da leitura. E eu nunca tinha feito isso. E quando terminou, ali eu fiz o meu comentário e se durou 1 minuto, foi muito. Então concluímos ali, todo mundo ficou em pé, fizemos a oração, todo mundo se dispersou ali para as suas atividades. Acredito que para todos foi mais uma leitura, mais uma reunião. Só que para mim não. Foi algo extraordinário, porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca li alguma coisa para um grupo de pessoas e não só ler, mas expressar o meu comentário do que eu havia entendido. Então para mim foi algo extraordinário. Durou menos de 1 minuto? Durou, mas para mim foi algo muito importante para o meu desenvolvimento. E naquela mesma semana, eu ainda li por mais 2 vezes e depois da terceira vez eu decidi, eu falei, cara, toda semana eu vou ler 2 ou 3 vezes essa meditação assim, ler essa meditação e comentar sobre ela. E assim foi, durante as próximas semanas. E eu comecei a perceber que após umas 3 semanas eu já estava me sentindo mais confiante, né, para poder ler e comentar sobre a meditação, ao ponto de eu começar a querer mais. Falei, cara, ficar falando 3, 5 minutos está muito pouco, eu quero mais. E eu me lembro que no final de uma das reuniões de sexta-feira do pequeno grupo, eu cheguei para o líder e falei assim, cara, eu posso passar a lição na próxima sexta? Ele falou, beleza, não pensou 2 vezes, me entregou a lição, levei para casa, e o fato é que quando eu peguei aquela lição, depois que eu levei ela para casa, todos os dias eu mastigava aquela lição. E o resultado foi que quando chegou o dia de eu poder passar a lição ali para o pequeno grupo, aconteceu assim de uma forma que nós não estávamos habituados. Por quê? O moderador, né, que é a pessoa que passa a lição, ele ocupa um espaço de 50% a 60% do tempo. E de 40% a 50% do tempo os membros ali comentando, colocando o seu ponto de vista, certo? Só que eu ocupei praticamente 95% do tempo ou mais ali passando a lição, ou seja, só eu falava ali. Então, eu estudei ao ponto de me preocupar com a introdução, com desenvolvimento, conclusão, exemplos, dinâmicas também eu apliquei, depois fiz o apelo no final também. Então foi um negócio assim para mim que era único, era exclusivo e eu preparei como se eu estivesse no púlpito da igreja pregando ali para toda a comunidade. E quando chegou ao final, cara, eu me senti assim um super-homem. Falei, cara, eu nunca imaginei que um dia eu estaria compartilhando uma mensagem com um grupo de pessoas. Se não me engano, acho que deveria ter umas 8 a 10 pessoas ali. Então, para mim, foi algo assim marcante para o meu desenvolvimento. E depois daquela experiência, eu continuei repetindo. Praticamente, depois daquela primeira, as próximas 3, eu fiz questão de poder passar a lição, porque eu queria me desenvolver. Então, eu tinha que aproveitar as oportunidades.
E o fato é que quanto mais eu repetia, mais confiança e segurança eu adquiria. Até que veio a primeira oportunidade para que eu pudesse pregar na igreja, só que eu já estava mais confiante, então para mim foi algo mais tranquilo, natural, e eu tive a oportunidade também de poder preparar algo um pouco mais complexo e assim poder falar um pouco mais de tempo, ou seja, eu saí de 15 minutos, lá era 1 minuto, né? Depois eu comecei a ficar entre 3 e 5 minutos, depois comecei a fazer uma apresentação ali de 15 minutos, depois agora de 25 a 30 minutos. Depois tive a oportunidade de me tornar professor da escola sabatina, mas naquelas alturas eu já estava mais à vontade para poder me expressar em público. Só que a grande oportunidade que eu tive de poder realmente destravar assim de uma forma que eu não imaginava foi no Ministério de Publicações da Igreja Adventista, no projeto chamado Sonhando Alto, mais conhecido como Coportagem. E o projeto Sonhando Alto é para jovens do ensino médio que têm o desejo de ingressar na faculdade realizando trabalho evangelístico. E esse projeto ele aconteceu na cidade de Redenção, no Pará. E o projeto consistia em nós visitarmos as famílias nos bairros e apresentar uma mensagem de saúde e religiosa. E no final a gente apresentava alguns materiais didáticos onde as famílias poderiam dar continuidade àquilo que a gente havia passado ali na reunião. Mas o fato é que em cada visita a estrutura era um ponto de contato, ali um quebra-gelo, a gente entrava na casa da pessoa, se assentava e a gente trazia o assunto, ou seja, o objetivo da nossa reunião. E em cada visita dessa a gente tinha que mudar o ponto de contato, a abordagem, o tom de voz, porque em uma casa a gente atendia ali um casal, né, pai, mãe, 3 filhos, na outra era apenas um casal, na outra era apenas um homem ali solteiro ou uma mulher solteira, então a gente tinha que estar modulando sempre a forma como nós abordávamos e nos comunicávamos com cada pessoa. E foi nesse projeto onde eu destravei de vez aquela barreira de poder falar com uma pessoa estranha. Porque praticamente todos os dias eu estava lidando com pessoas estranhas e eu tinha que criar uma interação com aquelas pessoas. Então, ali eu quebrei essa barreira de vez. E esse projeto ele durou 3 meses. Saindo do Sonhando Alto, eu ingressei em uma campanha de estudantes da Coportagem no segmento de palestras em empresa. E nesse segmento tem 2 personagens. Tem o palestrante e tem o agendista, né? Ou seja, que agenda as palestras. E eu ingressei como agendista, ou seja, eu visitava as empresas, marcava os treinamentos e o palestrante ia lá e realizava. Então isso também foi uma experiência para mim extraordinária. E essa campanha de estudante, ela só acontece nas férias, né? Férias de janeiro, férias de julho, e nessas 2 férias, que foi no ano de 2018, eu atuei como agendista. E em 2019 eu decidi atuar como palestrante nas férias ali de janeiro. E agora, atuando como palestrante, eu tive a oportunidade de desenvolver um treinamento ali com duração em média de 1h30 a 2 horas, né, nas empresas. E ali foi mais um ponto onde eu me senti assim, cara, que top isso daqui. Eu nunca imaginei estar aqui em uma empresa realizando um treinamento com os funcionários. Isso nunca passou pela minha cabeça, mas eu estou aqui. E assim, foi um momento de muita gratidão, quando eu estava ali com a primeira equipe de funcionários que estavam ali para ouvir o que eu tinha a dizer, o que eu tinha para apresentar. Então perceba que eu narrei toda uma história, mas você percebe que aquele leito lá do passado, que ficou todo nervoso em ler uma meditação e expressou um comentário que não durou nem 1 minuto, e ele se sentiu ao máximo. Eu acredito que naquele momento ele nunca pensou que um dia estaria falando para funcionários de uma empresa. E depois disso eu comecei a buscar mais conhecimento para poder me desenvolver mais, preparar novos temas de treinamentos. E o fato é que, com o passar do tempo, eu apresentava não apenas uma palestra, mas um programa de treinamento onde durava 4, 6, 8 horas, 10 horas de duração. Então entenda que para você desenvolver a sua comunicação, a sua oratória, você precisa ir para o campo de batalha. Então não adianta você ficar só mentalizando, imaginando, então você tem que ir para o campo. E foi assim que eu consegui sair o quê? De 1 minuto de fala para realizar treinamentos em empresas, mas perceba que não foi da noite para o dia, então foi uma construção aproveitando uma oportunidade após a outra, sempre me proporcionando um crescimento, sempre me proporcionando aprendizado, onde eu conseguia adquirir mais confiança, mais segurança para poder me expressar
e apresentar as minhas ideias, meus argumentos, saber me posicionar diante de situações. Então, tudo é a partir do aproveitamento das oportunidades. Mas é claro, você precisa dizer o quê? Sim para essas oportunidades. Porque não adianta apenas você saber que existe se você não aproveitar. E hoje, com a democratização da informação, com as redes sociais, a gente pode ocupar o palco que a gente quiser. Se você trabalha em uma empresa, você pode usar as redes sociais para criar oportunidades, apresentar o seu produto, seus serviços. Se você é autônomo, você tem uma marca, você pode utilizar as redes sociais também. Só que você tem que dizer sim para as oportunidades que estão diante de você. Agora, se você for ficar reclamando que não dá, que eu não sei, você vai perder tempo. Ou seja, tem pessoas que já devem ter perdido tantas oportunidades porque diz assim, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha de falar em público. Assim, Deus ele nos deu uma mente pensante. Deus nos deu uma habilidade de poder aprender. Então tire isso da sua cabeça, que você não aprende, que você já está velho demais. Sem essa. Se você decidir verdadeiramente, você irá conseguir desenvolver qualquer coisa que você quiser. E se tratando da habilidade de comunicação e oratória, você irá conseguir desenvolver sem sombra de dúvida. Com esse espaço que eu apresentei aqui para você, você será suficientemente capaz de nas próximas semanas, desenvolver a sua comunicação, perder esse medo de poder se expressar em público. E o seu passo mais importante e fundamental é esse aqui, ó, aproveitar as oportunidades. Se não tiver nada previsto, crie alguma situação para você poder se expor. Se não for aqui nas redes sociais, pode ser no seu local de trabalho, na igreja que você frequenta, na classe bíblica, na reunião de pequeno grupo, enfim, entre outras formas que você possa encontrar. Porque o nosso maior medo é de ser julgado, de ser criticado. Mas se a gente não ocupar esses palcos, a gente nunca irá desenvolver a nossa comunicação da forma como a gente deseja. Então, meu querido, minha querida, aproveite as oportunidades. E lembre-se, só se alcança a excelência em oratória com prática. Então não existe essa só de mentalizar, não existe transformação fácil, não existe milagre. Então o que existe é o esforço, existe o foco, existe a dedicação e a repetição. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo desta semana e se esse conteúdo ele fez sentido para você, se ele contribuiu para o desenvolvimento da sua comunicação, do seu poder de expressão em público, já deixa aqui o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem alguma sugestão de tema, deixe nos comentários aqui também. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado aí dos novos vídeos, né? Lembrando que toda quinta nós temos vídeo novo a partir das 19 horas. E me siga também no Instagram, beleza? E na próxima semana voltamos com mais dicas e técnicas aí para você destravar o seu poder de comunicação e oratória, beleza? Valeu e até a próxima!